falar conosco. Vai ser Ruth, capítulo 1, tá? Capítulo 1, o versículo vai ser 16 e 17. Todas encontraram? Amém? Vamos orar antes da gente começar? Convido vocês a fechar os seus olhos mais uma vez. Deus querido, Deus amado, louvado, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Deus, nós te rendemos graças nessa noite. Senhor, nós clamamos pela tua presença neste lugar. Deus, eu te agradeço por cada vida, Senhor, por cada mulher aqui presente. Nós sabemos, Pai, que elas poderiam estar em 1000 outros lugares, Pai, mas elas abriram mão para estar aqui, para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença. Senhor, nós te pedimos nessa hora, fala conosco, Senhor, e não te cales, Pai. Eu não conheço as tuas filhas, eu não sei como elas passaram por essas portas, mas o Senhor conhece a cada uma, o Senhor sabe, Pai, como foi o dia de cada uma, e talvez a luta que elas tenham enfrentado para estar aqui, mas graças a Ti, Senhor, nós vencemos e estamos aqui. Deus, nós te glorificamos por tudo. Toma o primeiro lugar em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou muito ao meu coração e ao mesmo tempo que eu ia lendo, o Senhor ele me levava no meu passado. Então, o Senhor ele colocou no meu coração que eu contasse um pouco do meu testemunho aqui. Então, no decorrer da história, a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Vamos ler lá o versículo que está, Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me istes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa história é muito linda, porque ela conta uma história, ela conta aqui, esse texto é lindo, né? Ele conta a história de amor que existe entre nora e sogra. Se a gente for trazer para os nossos dias atuais, não quer dizer que todo mundo tenha problema com sua sogra, e nem toda sogra tem problema com a nora. Mas, na maioria das vezes, tem sempre um atrito, tem sempre uma divergência, não é verdade? A gente até se esforça, a sogra também, às vezes, é muito boa, mas como se trata do filho, às vezes tem uma coisinha ali que entra um certo atrito, não é assim? E aqui, a gente, ao ler a história, a gente vai perceber que Ruth e Noemi, elas não se tratavam só como sogra e nora, mas a Ruth era como uma filha para Noemi. A gente vai ver em alguns versículos aqui, se vocês pararem para ler atentamente, que a Noemi, sempre que ia falar com a Ruth e com a Orfa, que também era uma outra nora, ela sempre se reportava como filha. E a gente só chama de filha quem a gente considera, não é verdade? A gente não vai chamar um desconhecido aí de filho, de filha. É porque a gente tem um apreço, a gente tem um carinho pelaquela pessoa e porque a gente o considera dessa forma. E aqui a história começa da seguinte forma. Noemi, ela é esposa de Elimeleque, eles moravam em Israel e nesse período Israel estava passando por fome. E então o seu esposo decidiu mudar para Moabe, levando seus 2 filhos. Lá eles moraram por alguns anos, até que Elimeleque veio a morrer. Então Noemi ficou com os 2 filhos e viúva. Os filhos se casaram com mulheres moabitas.
vocês vão sempre ouvir eu falar moabita. Por quê? A terra de Moabe, ela era amaldiçoada pelo Senhor. Por que ela era amaldiçoada? Lá em Gênesis, capítulo 19, se vocês quiserem ler depois, conta a história de Ló. Não sei se todas conhecem. Ele morava com sua família em Sodoma. Deus não se agradava do que acontecia lá em Sodoma e decidiu destruir aquela cidade. Mas, por amor a Abraão, ele evitou com que Ló e sua família fossem mortos também. Então, o anjo visitou Ló e pediu que ele saísse dali com a sua família. A sua esposa, no momento em que estavam fugindo, olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. E ali o que acontece? Ficou aquele pai com as 2 filhas. Eles fugiram para uma terra onde não havia habitação. As filhas, preocupadas, porque o pai já era avançado em idade, não tinham descendência, aquela terra não tinham homens para que eles pudessem se casar. Então, o que elas fizeram? A mais velha teve a ideia de embriagar o pai com vinho e deitaram com ele. Um dia foi a mais velha, no dia seguinte foi a mais nova. As 2 engravidaram e tiveram filhos do pai. Esse é chamado de gravidez incestuosa, né? Não é permitido. E a mais velha teve um filho chamado Moabe. Então, toda a descendência moabita vem dessa relação incestuosa. A mais nova teve um filho chamado Ben-Ami. Todos os amonitas, toda vez que vocês forem ler na Bíblia, que falar em moabita, em amonita, vocês sabem que é um povo que eles eram parentes, né? Porque as filhas se deitaram com o pai e tiveram filhos. Então, ali existia uma maldição. Então, a família de Elimeleque, eles foram para Moabe, para a terra amaldiçoada. E estudiosos vão dizer que Elimeleque foi morto justamente porque eles saíram da terra de Israel, aonde não deveria. Não podemos afirmar porque não está na Bíblia. E ali, ele, depois de morto, seus filhos casaram, ficaram ali quase 10 anos com as suas esposas e vieram também a falecer. Então, ficou a mãe sem o esposo e sem os 2 filhos, ou seja, a sogra e as 2 noras. Muito amarguradas, muito entristecida com o que aconteceu, ela ficou sabendo que em Israel já tinha alimento e foram para lá. Só que no caminho ela se despediu das suas noras, ela deixou elas livres para que pudesse voltar para a sua terra, para os seus deuses e retomasse a vida delas. Porque mesmo que elas esperassem que a sogra viesse a ter filho, até que eles crescessem, quantos anos da vida delas iriam ficar ali? Presa, privada. Só que Ruth, o contrário de Orfa, ela foi embora, né? Orfa foi embora, voltou para sua parentela, e a história dela não é mais mencionada na Bíblia. Só que Ruth não. Ruth, ela voltou, ela foi para Israel com a sua sogra. Esse ato dela de ir para Israel significava que ela estava abandonando o seu passado. Ou seja, ela não sabia, mas a decisão que ela tomou de seguir a sua sogra estava definindo o destino dela. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Decisões definem destinos. Precisamos tomar cuidado com decisões que nós precisamos tomar, porque se for uma decisão precipitada, uma decisão errada, isso pode prejudicar toda uma história. E quando eu falei para vocês que isso me fez lembrar o meu testemunho, é porque no passado, né, eu vou começar, a minha família, eu sou baiana, a minha família é todo mundo da Bahia, nós moramos em São Paulo por um período, e quando eu tinha 10 anos ali, os meus pais, eles decidiram, minha mãe decidiu se separar por causa de muita traição por parte do meu pai, e ela decidiu ir para o Rio, aonde morava uma boa parte da família dela. E assim nós fomos. Só que no período em que eu morava lá em São Paulo, eu não lembro a primeira vez em que eu pisei os pés numa igreja, mas eu lembro que eu frequentava. Eu aceitei Jesus com 9 para 10 anos, então eu tinha um certo convívio. A gente é criança,
Às vezes a gente não lembra de muita coisa, mas aí a importância da gente trazer os nossos filhos para a casa do Senhor. Porque ainda que eles não entendam da mesma forma que a gente entende, alguma coisa o Senhor está colocando no coração da criança. E mesmo depois de adulto, não esquece. Então, está aí uma dica para todas nós, né? Tragam seus filhos para a casa do Senhor. Dê prioridade, porque a gente sabe como que está o mundo aí fora. Não é verdade? E nós fomos para o Rio, como eu era criança, minha família não era cristã, não tinha quem me levasse, quem me incentivasse. Então, quando eu percebi, eu já estava fora do caminho do Senhor. Também não imaginava o peso que isso tinha, mas aquilo que eu aprendi na infância, na igreja, aquilo estava guardado dentro de mim. E eu tinha um sonho de casar, de ter filhos e de fazer tudo na ordem certa, até mesmo porque eu vi o sofrimento que minha mãe passou. Só que, às vezes, não é assim. A gente almeja uma coisa, mas se a gente não tiver alicerçado no Senhor, nem sempre os planos vão acontecer como a gente espera. Aos 16 anos, eu conheci um rapaz, um jovem, aparentemente de família boa, uma pessoa que conversava, uma pessoa que era super educada. Não tinha nada que dissesse o contrário, ou o que ele realmente era. E ali eu comecei a me envolver. Minha mãe, quando descobriu, me proibiu, falou para mim que aquele homem não era para mim, sabia de coisas sobre a vida dela que eu não sabia, que eu não imaginava. Então, quanto mais ela falava não, mais eu insistia, mais eu ia avançando nesse relacionamento. E se tiver alguma jovem aqui hoje, que ainda, adulto também, claro, com certeza, a gente tem sempre que ouvir o nosso pai e a nossa mãe. Mas se tem algum jovem que mora com os pais, que ainda não namora, que não tem nenhum relacionamento ou que nunca teve, ouça os seus pais, ouça. Porque a nossa mãe e o nosso pai, eles sabem o que é melhor para a gente. E se tem alguém que se preocupa com a gente de verdade, são eles. Então, às vezes, o não que a gente recebe para os nossos pais é para nos construir, é para nos ajudar e evitar que coisas maiores aconteçam. Amém? E ali eu fui me envolvendo com esse rapaz, passou um pouco período. E eu descobri que ele tinha envolvimento com drogas, ele era alguém assim que tinha envolvimento com outras mulheres, não era respeitoso. Só que aí eu já me vi envolvida demais, permaneci no relacionamento e até que um dia eu me entreguei. Passou-se um período muito curto, eu descobri que estava grávida. Aos 17 anos eu descobri que estava grávida. E para contar para minha mãe. E para resolver a situação, porque um filho é diferente, né? Quem é mãe sabe o peso da responsabilidade que é. E a gente sofre as consequências quando a gente toma decisões erradas, quando a gente se precipita. Engravidei, achava que ia morar com ele, que a vida ia se resolver, mas não foi assim. O tempo foi passando, ele foi se mostrando cada vez pior, ciumento, possessivo, me proibia de tudo, me proibia de contato com amiga, com família, e a minha vida só ia piorando. E eu não tinha coragem de terminar o relacionamento, fui ameaçada por diversas vezes. Uma das piores ameaças que ele fazia era tirar a vida do meu filho, tirava a minha vida e depois ele tiraria dele. Cansou de falar isso para mim, eu não tenho nada a perder. Antes de chorar minha mãe, a sua mãe chora. Então, diante de tudo isso que eu ouvia, eu não tinha coragem de terminar, eu não tinha forças, não tinha quem recorrer e não ia para a justiça, porque se eu fosse da parte dele, eu entendia que as coisas iam piorar. Tudo isso por uma decisão errada, tudo isso por achar que eu sabia o que estava fazendo. Eu não fui morar com ele, a minha mãe não deixou eu sair de casa com 17 anos, mesmo que estivesse grávida. Então, eu passava tudo o que passava e minha mãe não sabia, minha família não sabia. Eu sofria na rua, mas tinha que chegar dentro da casa da minha mãe como se nada tivesse acontecido. E, num determinado tempo, eu parei de estudar, estava no último ano, parei por influência dele, por proibição da parte dele, não trabalhei por causa dele, não foi por causa do meu filho. E ali a minha vida foi piorando a cada dia, até que eu voltei para a escola, conheci uma colega, que hoje ela é minha amiga,
e que muito me ajudou. Ela foi enviada do Senhor e ela foi que me fez o convite. Vamos na minha igreja, eu sou evangélica. Eu não pensei 2 vezes. Perguntei o dia de culto. Ela falou, domingo é o culto na minha igreja. Eu falei, então domingo eu vou. E domingo eu fui. Chegou no domingo, peguei meu filho, fui para a igreja. E lá eu voltei para o Senhor naquele mesmo dia, só que a gente volta para o Senhor, a gente vem para a casa do Senhor e a gente tem uma falsa expectativa de que a vida vai ser um mar de rosas. E não é. Eu não tomei uma decisão errada lá atrás. Então, eu tive que colher essas consequências. E quanto mais eu ia para a igreja, mais a perseguição aumentava, mais as lutas aumentavam. Ele tentou me matar, tentou matar meu filho, mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Só que tem um detalhe. Quando eu fui para a igreja, pela primeira vez que eu voltei para o Senhor, Deus usou uma mulher e falou para mim, olha, eu não te conheço, não sei o que você está passando, mas Deus me mostra você passando por um vento contrário e Ele manda te dizer, não olhe para trás. Aquilo foi muito importante, porque as coisas só pioraram, aparentemente não tinha solução, mas eu me apegava naquilo que eu ouvia. E as coisas foram piorando. Passou 1 ano e pouco, meu desejo de me batizar, não podia me batizar porque minha vida não estava resolvida com ele. E aquele sofrimento, aquela tormenta, palavrões, palavras que machucam a gente. Nós que somos mulheres, nós nos sentimos muito bem quando a gente recebe uma palavra de elogio, uma palavra de incentivo, não é verdade? Quando nossos esposos chegam, você está bonita, o que você fez hoje, o alimento está gostoso, não é assim? A gente não se sente melhor com isso? Agora, imagina quando é o contrário. Então, era isso todos os dias, não me via. Gente, chegou um momento da minha vida que eu pedia para o Senhor que tirasse a minha vida ou que tirasse a vida dele. Mas eu não acreditava que nós dois vivos iam ter esperança de algum dia estar tudo bem. Mas o Senhor, Ele é o Deus que muda história. A partir do momento que eu tomei a decisão de voltar para o Senhor, eu passei tudo o que eu passei, mas eu sabia que o Senhor estava comigo. Então, eu não olhava para trás, eu não ousava desistir da caminhada, e eu sabia que eu poderia não viver no dia seguinte, mas até aquele momento eu estava nos pés do Senhor. E o Senhor, Ele nos fortalece dessa forma, né? Então, o Senhor, Ele me livrou, ele muito envolvido com droga, ele passou a fazer coisa errada, foi expulso de onde morava, e essa foi a estratégia que Deus me deu, porque quando ele saiu do bairro onde nós morávamos, como ele não podia entrar, eu também não saía, não procurava, então eu permanecia afastada dele por um tempo. Quando ele voltou, eu mudei, eu quero voltar. Eu até tentei, eu dei uma chance para ele por 2 anos seguidos, mas em 1 mês ele mostrou que ele era a mesma pessoa. Então, ele voltou. No dia 2 de outubro de 2011, eu me batizei. Já estava 1 ano e pouco afastado dele, então me batizei, continuei a minha vida com o Senhor, mas aí ele apareceu no final de 2012, dei uma chance, com 1 mês ele fez tudo errado de novo. Sumiu mais uma vez. Final de 2013 apareceu. Eu mudei, eu quero a minha família, vou me casar, vou me batizar, aquelas promessas, e nada aconteceu. Então, em 2014, eu fiz um voto com o Senhor. Eu orei ao Senhor, marquei com ele 2 compromissos, um na casa da mãe dele e um na rua. Um outro detalhe muito importante, jovens, vocês que ainda não são casadas, observem o comportamento do rapaz no seu meio familiar, porque se ele não respeita a mãe, ele não vai respeitar você. Se ele não fala baixo com a mãe, ele não vai falar baixo com você. E, por vezes, eu ouvi falar isso, né? A gente ouve falar isso, e é verdade. Eu vi o comportamento dele com a mãe dele, mas eu não podia fazer nada. E ele era, assim, agressivo, ele era agressivo com palavras e tratava a mãe muito mal.
não valorizava. Então, eu fiz um voto com o Senhor no ano de 2014 e eu falei para o Senhor que eu ia observar o comportamento dele dentro de casa e observar o comportamento dele fora de casa. Dentro de casa era uma bênção. Estava tratando a mãe super bem, estava cuidando da mãe, estava fazendo o que a mãe pedia, até aí tudo bem. Parece que mudou. Mas na rua, não. Na rua a gente saía e, à medida que ele tomava uma distância de mim, ele mexia no celular, até que uma hora eu peguei e vi que ele estava discutindo com uma mulher porque ele estava comigo. Então, assim, existia uma outra mulher, então não mudou coisa nenhuma. E dali em diante eu falei para o Senhor, eu não procuro mais. Eu entendi que o Senhor ele não queria que eu casasse, porque o meu sonho era casar. Quando eu tive o filho, eu achei que eu tinha que estar com ele por ser o pai do meu filho. A minha situação era não casar, mas Deus sabe qual é a situação de cada uma. Então, o que serviu para mim, talvez não sirva para nenhuma de vocês. Talvez Deus vai falar de uma forma diferente. Mas observem, ora ao Senhor. É muito importante a gente falar com o Senhor, a gente fazer propósito, a gente pedir sinal a Deus, porque Deus ele responde os mínimos detalhes. E aí, em 2014, consegui, tive a resposta do Senhor, mas eu já saí daquele relacionamento muito machucada, não acreditava mais em homem nenhum, não acreditava que pudesse existir um homem bom e tinha medo, de passar pela mesma situação. Mas aí, o que eu fiz? Eu fiquei quase 6 anos sem ninguém, só na casa do Senhor, levava o meu filho, e ali eu comecei a orar ao Senhor por um casamento. Embora, por fora, eu falava para as pessoas que eu não queria casar, que eu não queria um relacionamento, por dentro, lá no meu íntimo, eu pedia para o Senhor por um casamento. E eu comecei a orar da seguinte forma. Primeira coisa que eu falei para o Senhor, tem que ser cristão. Por tudo que eu passei. Por quê? Tem cristão, os cristãos na igreja são perfeitos? Não são. São pessoas que vão errar, são pessoas que, às vezes, elas estão dentro da igreja e não são aquilo que demonstra. Mas o fato dele se dizer cristão tinha um peso espiritual. E se ele não fosse cristão, o Senhor ele iria mostrar, que aquela pessoa não era adequada. Então, não se precipite. Você que está orando por um noivado, por um casamento, por um namoro, não se precipite pela aparência. Não busque pela aparência, pelo jeito que te trata, porque às vezes ele vai te tratar muito bem agora, depois que casar não é isso. Então, busquem ao Senhor, peça do Senhor uma orientação. Você que está noivo e às vezes você está sentindo que não é de Deus, ora ao Senhor, pede para o Senhor, é de Deus esse casamento, me confirma. E não tenha medo de abrir mão desse relacionamento se não for a vontade de Deus, porque é muito melhor você estar sozinha com Deus do que você estar acompanhada de uma pessoa que vai te afastar do Senhor. Amém? E aqui eu continuei, buscando ao Senhor, continuei em oração. Então, uma coisa que eu pedi para o Senhor é que ele fosse cristão. E ali eu fui colocando nas minhas orações, pedindo para o Senhor característica, nada físico, porque eu sabia o que eu tinha passado. Então, a gente sabe que não é aparência, então, eu comecei a pedir para o Senhor qualidades nele. E eu fui orando, eu escrevia carta. Alguém aqui tem hábito de escrever carta para o Senhor? Ninguém tem, não? Tem? Já tiveram resposta a partir da carta? É maravilhoso, não é? Gente, escrevam carta para o Senhor. É algo que funciona e eu sou a prova viva disso. Porque eu colocava na carta para o Senhor como eu queria a pessoa. Eu estou falando do relacionamento, mas pode ser qualquer outra coisa, Você tem plano de ter uma casa, de ter um carro? Ora ao Senhor, tenha paciência, porque não é no nosso tempo e nem é do nosso jeito. Quem faz é o Senhor. Mas quando a gente escreve ali, como se fosse para um amigo, Então, eu colocava para o Senhor ali tudo que eu queria, tudo, a característica dele, que fosse calmo, o oposto daquilo que eu vivi, porque eu não queria passar por aquilo de novo. E mesmo que eu acreditasse que isso não iria acontecer, eu continuei escrevendo, passei o período todinho, quase 6 anos. Então, assim, cada período que eu escrevia tinha uma característica, Então, eu lembro que o último pedido que eu fiz para o Senhor é que ele fosse apaixonado por missões.
porque eu tinha feito um curso de capelania, me envolvi com missões e gostei muito, coloquei. E, gente, hoje eu sou casada, graças a Deus, o meu filho está com 14 anos. Deus, ele preparou um casamento mesmo. Se vocês forem ver, ele é mais velho que eu. E isso, às vezes, assusta um pouco as pessoas. Isso me assustou no início. Foi algo que o Senhor tratou comigo. Porque sabe quando a gente olha um relacionamento entre pessoas mais velhas e diferença de idade, que a gente acha que não vai dar certo, que não tem nada a ver? Eu mesma já assisti muito, via na televisão, né, aquele relacionamento e achava que não ia dar em nada. Mas quando o Senhor ele tem propósito, ele une. Ele não une pessoas, ele une propósito. E, graças a Deus, ele é um pai para o meu filho, se dão muito bem. Hoje eu já tenho 4 anos e meio de casada, graças a Deus. E o Senhor, ele honra. Tudo aquilo que eu pedi na carta, o Senhor cumpriu. Então, dá certo, continue. Quem escreve, continue escrevendo. Quem não escreve, passem a escrever. E guarda, porque vai passar um tempo, né? Um período ali, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo, mas que o Senhor responde, Ele responde. Então, o que o Senhor ele nos trouxe aqui para falar nessa noite, né? Sobre a vida de Ruth. Ruth, ela poderia ter abandonado a sogra, né, ter ouvido, né, o conselho da sogra. Ela poderia ter ido para a vida dela, né, para a cidade dela, buscar um casamento, uma família, mas ela abriu mão dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua família, e ela seguiu a Noemi, a sua sogra. E elas foram, né, retornaram ali para Israel. E não que fosse a intenção dela, mas o Senhor ele preparou um casamento para Ruth. O Senhor abençoou a vida de Noemi. E o Senhor, quando ele tem planos, ele tira a gente. Às vezes o Senhor ele vai tirar a gente de um lugar, vai levar a gente para o outro, mas é plano do Senhor. Se a gente estiver na direção dele, não importa para onde ele vai te levar. Porque se ele estiver contigo, você vai ser feliz aonde o Senhor passou, onde o Senhor estiver. E a gente passa dificuldade em qualquer lugar, em qualquer situação da nossa vida. Só que a gente que é cristão, a gente passa um pouquinho mais de aperto. Por quê? Porque Deus castiga? Porque Deus é ruim? Não. Porque existe o nosso adversário. Ele é contra tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, o que ele puder investir para atrapalhar os planos do Senhor, ele vai investir. Mas quem está conosco é maior, é o Deus de Israel, é o Deus que realiza sonho, é o Deus que cura enfermidade, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que faz milagre acontecer, é o Deus que faz a estéril dar à luz, não é verdade? Quanto a gente ouve aqui na Bíblia, né? Quantas histórias importantes aqui na Bíblia que a gente vê o milagre que o Senhor fez. E da mesma forma que Deus operou um milagre na vida dessas mulheres de fé, o Senhor ele quer operar na nossa vida também. Basta que a gente se coloque à disposição do Senhor. Não sei o que você está passando, não sei se aqui tem visitante, talvez tenha pessoas aqui que não seja do meio evangélico. Saiba que o Senhor ele marcou esse encontro com você. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor ele te trouxe aqui para falar que Ele te ama e que não importa a situação que você esteja passando, o Senhor é o Deus para mudar o quadro, o Senhor é o Deus para fazer um milagre acontecer. Da mesma forma que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na vida de vocês também. E vocês que tiverem testemunho, não deixam de contar para outras mulheres, porque o testemunho edifica vidas. Talvez a gente passa por situações
E a gente fica se perguntando, né? Por que eu estou passando por isso? Se eu estou na presença do Senhor, eu estou caminhando, eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou passando por isso? Existe um propósito. Às vezes, Deus permite, porque Ele quer, através da nossa vida, do nosso testemunho, alcançar outras pessoas. E isso, de fato, acontece. Quantas mulheres já vieram até mim para contar do que estavam vivenciando e a história delas era igual à minha. Era muito parecida, mas com a minha força, com a determinação e com a presença do Espírito Santo, a gente tem força para passar força para outra irmã, não é verdade? Então, você tem um testemunho de vitória, não fique calada, não guarde para você, conte, porque tem outras mulheres precisando ouvir. Tem outras mulheres que precisam entender que o Senhor ele tem planos. Porque quando a gente está passando por aquela dificuldade, a gente não vê saída. Eu não via saída. Eu achava que a morte era a solução. Eu nem acreditava que eu pudesse chegar até aqui. Não acreditava. Eu achava, vivia um dia após o outro, achando que eu ia morrer. Mas quando o Senhor ele tem planos, Ele cumpre. O Senhor ele tem plano, o Senhor ele tem propósito na vida de cada uma de vocês. Não desista do plano de você, não desista dos planos do Senhor, não desista do propósito do Senhor na vida de vocês. Se Ele falou, pode passar 5, 10, 20 anos, mas vai cumprir. Porque, como diz em Números, o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Talvez você tenha recebido um diagnóstico aí. Talvez o médico tenha dito para você que você tem uma doença. Talvez não tenha cura, não tenha jeito. Talvez você tenha que tomar remédio o resto da sua vida. Ei, você tem um Deus. Você serve um Deus Todo-Poderoso. Entrega a sua situação para o Senhor. Começa a orar, começa a buscar, começa a clamar ao Senhor. Porque Ele tem poder e Ele quer mudar quadros. Ele quer mudar vidas. O Senhor, Ele veio para transformar vidas. E o Senhor, Ele quer transformar vidas nessa noite. Qual é o problema que você está passando? Comece a falar com o Senhor. Entrega para o Senhor. Deus, eu não vejo saída. Senhor, eu não acredito que vai acontecer, mas eu confio no Senhor. Comece a buscar na palavra. Porque o Senhor, Ele quer falar conosco. E a maneira que Ele tem de falar conosco, a melhor maneira, gente, é na palavra. Não é muitas das vezes na revelação lá fora, porque a revelação pode não ser aquilo que a gente está esperando, porque a revelação pode não ser direcionada pelo Senhor, mas a palavra ela não erra, ela não mente. Então busque ao Senhor, coloquem nos pés do Senhor aquilo que vocês precisam. Talvez é um filho que esteja afastado, talvez é um filho que esteja envolvido na droga, talvez é um filho que esteja envolvido na bebedice, ou um esposo que esteja envolvido na bebida. Não desista do seu casamento, não desista do seu filho. Comece a buscar o Senhor, faça propósito com Ele, ora todos os dias. É importante a gente estar em oração, a gente estar nos pés do Senhor, para a gente ouvir o que Deus quer falar conosco, que Deus continue falando com vocês nessa noite. Saiba que vocês não estão aqui por acaso, que o Senhor Ele fale ao coração de vocês. Não desista dos sonhos. Se vocês têm algum sonho guardado ali, que acha que não é possível acontecer, tira esse sonho da gaveta. Começa a entregar esse sonho nas mãos do Senhor. Começa a trazer à existência aquilo que não existe. Talvez o teu sonho seja ser mãe e a medicina diga que não é possível. Não acredite na medicina, se apegue ao teu Deus. Ainda que exista 1% de chance, o nosso Deus é fiel para cumprir. Mas não desista dos sonhos de vocês. Diga para vocês mesmos, eu não desisto do sonho que Deus tem para a minha vida. Eu vou correr atrás, eu vou lutar. Mas luta em oração. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Não tenha pressa. Porque eu costumo dizer que a precipitação, ela não vem do Senhor. Se tem dúvida, não é o Senhor. Então, se tem dúvida a respeito de alguma coisa, não faça, até que o Senhor diga que é para fazer, porque Ele responde.
Não tem dúvida, gente. Se não tem dúvida, é o Senhor. Mas se tem, espera mais um pouco. Ora mais um pouquinho. Busca o Senhor mais um pouco. Mas não faz. Porque uma decisão tomada errada, ela compromete o nosso destino. Ela compromete o nosso futuro. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que a gente esteja no caminho dEle, que a gente alcance as bênçãos que Ele tem para a nossa vida, que a gente viva uma vida feliz, que a gente tem uma família nos pés do Senhor. Então, talvez você esteja aqui hoje, a sua família não é do Senhor. Comece a trazer a existência. Deus, traz o meu marido, traz o meu filho. Eu creio que eles vão ser o seu servo. Usem palavras que venham abençoar a vida de vocês. Não aceitem palavras de derrota, palavras contrárias, aquilo que possam falar a respeito de vocês, né? Então, vai sempre, ora ao Senhor, repreende essas palavras, repreende pensamentos contrários, porque muitas das vezes o inimigo, ele lança seta, ele lança palavras na nossa mente, na intenção de nos parar, na intenção de nos enfraquecer, mas existe um Deus do nosso lado, e Ele fala com a gente todos os dias. Basta que a gente venha dar ouvidos a esse Deus e vocês vão viver o milagre do Senhor. Eu profetizo nessa noite que Deus ele venha abençoar grandemente a vida de vocês. Não importa o que vocês estejam passando, eu não sei o que vocês passam, mas o Senhor conhece. O Senhor ele é sabedor de todas as coisas e Ele quer glorificar o nome dEle através da vida de vocês. Então, estejam no Senhor, alicerçada neles, e vocês vão ver o que Deus vai fazer. Então, quando vocês estiverem em casa, lê com calma a história de Ruth e traga à memória de vocês tudo o que o Senhor fez na vida dela. O Senhor, através da vida de Ruth, abençoou a sua sogra. O Senhor deu um casamento honrado para ela. Ruth é da descendência de Davi, que é descendência de Jesus, e ela é uma das 5 mulheres que está com seu nome na genealogia de Jesus. É só ler lá em Mateus 1, se eu não me engano. A gente sabe que na genealogia não entra nome de mulheres, né? Mas na de Jesus entraram o nome de 5. E Ruth foi uma delas. Então, uma decisão certa, né? A decisão de seguir, a decisão de permanecer ao lado da sua sogra, olha onde o nome dela foi parar. Porque a concunhada, no caso, né? Ela ouviu a voz da sogra e ela foi embora. A gente nunca mais ouviu falar. Não tem mais nada, que nenhuma passagem que fala sobre ela. Mas o nome de Ruth, ele foi honrado através do Senhor. Tanto que o nome do livro, né? Ela herda o seu nome. Então, que o Senhor, ele venha fazer histórias na vida de vocês também. Que o Senhor venha soprar o nome de